Como interpretar texto sobre Maria Santíssima? Diz Maria, no mesmo dia, a Maria Valtorta: mais um presente da mãe por ocasião da minha festa. Há outras duas frases nos evangelhos que se referem a mim e que vós interpretais mais ou menos bem. Eu te explico. Mateus diz: enquanto Jesus falava, sua mãe e seus irmãos estavam fora, tentando falar com ele. Um deles disse: tua mãe e teus irmãos estão procurando por ti. Mas ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Seria isso repúdio da sua mamãe? Não. Louvor à sua mãe, que foi perfeita em fazer a vontade do Pai. Bem sabia o meu Jesus que vontade eu seguia. Uma vontade que fizera minha e diante da qual não recuava, ainda quando, com o passar de cada minuto, me repetisse, como um golpe sobre um prego cravado no coração: isto termina com o Calvário. Eu bem sabia que tinha merecido ser mãe de Deus por ter feito essa vontade, e se não a tivesse feito, ele não me teria tido por mãe. Por isso, entre todos os que o escutavam, eu estava ligada a ele com um vínculo superior ao sangue, por um vínculo sobrenatural. A primeira, quanto à época e quanto ao conhecimento, entre todos os seus discípulos, porque o Verbo de Deus me havia instruído desde que o levava no seio. Eu era a sua mãe, no sentido que ele dava ao seu dizer divino, e unido ao reconhecimento humano dos ouvintes, ele me dava seu reconhecimento divino de verdadeira mãe, porque dava vida à vontade de seu Pai e meu. Lucas narra que, enquanto Jesus falava, uma mulher disse: bem-aventurado o ventre que te levou e os seios que sugastes. Ao que meu filho respondeu: bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Ser mãe de Deus, mãe de Jesus, foi uma graça da qual não era lícito eu me gloriar. Entre os milhões e milhões de almas criadas pelo Pai, ele, por um decreto inescrutável, escolheu a minha para ser sem mácula. Não quis o Eterno que eu me humilhasse no céu, porque me fez rainha num instante feliz em que, deixada a terra, fui cingida pelo abraço de meu filho, aguda saudade do tempo da separação, desejo que me consumiu como a lâmpada que arde. Mas, se o permitisse, eu estaria eternamente prostrada diante de seu fulgor para me humilhar completamente na lembrança de seu decreto de benevolência, que me deu uma alma batizada antes de todas as almas, não com a água e o sal, mas com o fogo do seu amor. Ter ele sugado meu seio, nem mesmo isso podia me suscitar chamas de soberba. Ele poderia muito bem ter vindo à terra e ser evangelizador e redentor, sem ter que degradar sua divindade encarnada às necessidades naturais de uma criança. Como ele subiu ao céu depois da sua missão, assim do céu podia ter descido para iniciá-la, dotado de um corpo adulto e perfeito, necessário à vossa condição carnal. Tudo pode o meu Senhor e Filho, e eu não tenho sido mais do que um instrumento para vos fazer mais compreensível e mais persuasiva a real encarnação de Deus, Puríssimo Espírito, como Jesus Cristo, Filho de Maria de Nazaré. Mas, em ter cumprido a palavra de Deus e afinado os sentidos da alma com uma pureza total desde a infância, esta era a grandeza, e em ter escutado a palavra de quem era filho para mim, a fim de fazê-la meu pão e me fundir cada vez mais com meu Senhor, esta era a bem-aventurança. Ó Santa Palavra, dom dado aos prediletos de Deus, veste de fogo que cinges de esplendores, vida que se torna vida
naqueles a quem te dás. Que tu sejas cada vez mais por eles amada, como eu te amei com ardor e humildade. Opera nestes meus filhos, ó Palavra Santíssima, pois eu os tomei como meus aos pés da cruz, para consolar minha dilaceração de mãe, cujo filho adorado foi morto, e conduzi ao céu por um caminho de verdade resplandecente e de ardentes obras. Conduzi-os ao coração, onde tu dormiste como criança e te repousaste depois de morto, onde ainda restam gotas do teu sangue santíssimo e do meu pranto, para que o resto da sua humanidade desaparecesse nesse contato, e eles, resplandecentes com tua luz, entrassem contigo na cidade, onde tudo é eterna perfeição, e onde tu, meu Filho Santo, reinas e reinarás. Diz Jesus: dize ao Padre que entre as razões probatórias está a dos ditados que, pelo seu conteúdo, não podem certamente sair de um coração que acontecimentos especiais levam a se agitar, criando pensamentos contrários aos que se escreve. Entre estes, o padre deve fazer notar os que foram escritos nos dias da morte da tua mãe, e recentemente o do dia 6 do mês em curso. Acrescente esta razão às outras. É uma prova segura da fonte não humana dos teus escritos.